Boa tarde, que alegria estar com você. Chegou o nosso momento de ficarmos juntos aqui pela TV Evangelizar. Programa A Vida em Foco começando e sendo transmitido ao vivo para todo o Brasil, via satélite, canal digital aberto, pelo YouTube TV Evangelizar Oficial. Muito obrigado pela sua companhia de todos os dias, é o nosso momento juntos. E veja, hoje nós vamos receber aqui pessoas que vão fazer a diferença na sua vida. A gente sempre se preocupa com você, mas quando nós temos grandes nomes que são reconhecidos nacionalmente e internacionalmente pelo conhecimento, pelo esforço, pelo estudo, isso é bom demais, não é? Então eu vou receber aqui de forma virtual o Pondé, nosso querido Pondé, que ele é filósofo, estudioso, conseguiu um tempo na agenda dele com toda a delicadeza para falar sobre espiritualidade, esse tema que é tão importante, não só na nossa vida, né, aqui terrena, mas principalmente para esse nosso relacionamento com Deus, porque afinal a espiritualidade é justamente essa ponte que a gente faz, esse relacionamento com Deus. Então já nós vamos falar com o Pondé. Eu também vou receber aqui ela que traz essa alegria, evangelizando, cantando, levando uma mensagem e principalmente fazendo um trabalho bonito de prevenção, de resgate de quem está em vícios, em drogas, juventude, enfim. A Jaque vai estar aqui com a gente hoje cantando, ela que vem especialmente para nos animar. Será que é algo especial do que vem aqui para o Carnaval, eu não sei, mas nós vamos recebê-la já também aqui no nosso programa. Então, fique comigo que está começando A Vida em Foco para você. Nós começamos então, vamos fazer a nossa conexão, que agora é mais social do que espiritual, com o nosso querido Pondé. Seja muito bem-vindo, viu, meu querido? Obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Gentileza, se apresente para o Brasil. Eu que agradeço o convite de vocês para poder partilhar um pouco, reflexão sobre esse tema da espiritualidade, né, que preocupa tanta gente. Muito obrigado pelo espaço. Eu que agradeço, viu? Pondé, eu sei que esse tema espiritualidade, ele é bem amplo. Ele também depende muito, acho que da experiência de cada um, não é? Mas como que você vê? Eu gostaria já de começar entendendo a tua visão da espiritualidade nesse mundo que nós vivemos hoje. Pensando nos lares, nas pessoas que estão nos assistindo, famílias, quais que são os principais desafios que você entende para viver uma espiritualidade verdadeiramente? Ou melhor, o que é essa espiritualidade, né, no teu ponto de vista? Olha, primeiro, se a gente olhar historicamente, a ideia de espiritualidade, ela começa a circular no século XVII, no clero católico, para se referir à vida cotidiana de pessoas que estão muito próximas de Deus. Então isso normalmente se dava no mundo do clero católico. Havia até uma espécie de sinônimo para isso, que era a ciência dos santos, no sentido de que é uma forma de sabedoria prática, não só teórica, do dia a dia, de quando você tem uma enorme intimidade com Deus e que, portanto, é diferente de quem não tem intimidade com Deus, né? Porque o Deus da tradição judaico-cristã é uma pessoa, né? Então não é uma coisa que você entende só, é um convívio concreto e cotidiano. A partir do século XIX, do movimento romântico, um dos desdobramentos do movimento romântico no âmbito da religião é que ele acabou produzindo uma tendência a separar aquilo que seria a vida espiritual da institucionalidade clerical, certo? Então, criou-se a ideia, que hoje é muito forte, de que espiritualidade é uma coisa que não necessariamente está ligada a nenhuma religião histórica, certo? Então, você não precisa ser budista para ter espiritualidade, você não precisa ser cristão, judeu, muçulmano ou o que for. A espiritualidade seria alguma coisa que certas pessoas têm, que a colocam numa relação com algo que seja
transcendente do mundo. É claro que aí é muito forte a possibilidade de espiritualidade se perder, a noção de espiritualidade. Eu guardo uma certa dúvida, e quando eu falo dúvida, é dúvida filosófica mesmo, teológica, né? De que a espiritualidade sobreviva muito bem fora de algum tipo de espaço religioso concreto, seja lá qual for a denominação religiosa em questão. A verdade é que, por exemplo, a ideia de espiritualidade hoje, você perguntou desafios, né? A ideia de espiritualidade hoje, por exemplo, um dos desafios que ela passa são os modismos. Os modismos, né? Modismos que significa, por exemplo, alguém achar que ele tem uma vida espiritual porque ele frequenta uma livraria de livros autoajuda, por exemplo. Ou porque ele passou um final de semana num lugar perto da natureza e tinha um sujeito lá que falou coisas bonitas para ele e que isso é espiritualidade, é claro que isso tudo muito bem pago. Então eu diria que o primeiro desafio, que é a ideia de uma vida ligada a algo que transcende o mero cotidiano, que transcende a vida unicamente material, eu acho que o primeiro desafio hoje é o fato de que a espiritualidade facilmente se transforma numa commodity, num produto que você compra e vende e que está ao sabor das modas, ao sabor dos gurus e tal. Um outro desafio que eu acho que a espiritualidade enfrenta hoje é porque quando você olha a história da espiritualidade, a expressão então nasce no âmbito cristão, mas se extrapola, né? Evidentemente você extrapola para outras denominações religiosas, mas eu diria que na tradição cristã, marcadamente, onde essa literatura foi sendo produzida desde o início do cristianismo, eu diria que um desafio que a espiritualidade hoje tem é porque as grandes narrativas espirituais do caminho de relação com Deus, de experimentar o que significa a vontade de Deus ou alguma coisa que o valha, sempre passa por aquilo que um místico espanhol católico, né, São João da Cruz, no século XVI, chamava de noite escura da alma, que é um conceito muito sério, que significa aquele momento que se passa por um sofrimento. Isso vai até o começo do cristianismo, aqueles caras que iam para o deserto, enfrentavam os demônios. Um desafio da espiritualidade hoje é porque normalmente se confunde espiritualidade com algum esquema que você vive e faz para deixar você feliz o tempo inteiro. Porque hoje tudo tem que deixar feliz. Então, a ideia de que espiritualidade é alguma coisa que vai deixar você feliz necessariamente é falsa historicamente e me parece teologicamente também. Pondé, bom, fazendo um gancho aqui, né, com esse conceito teu de espiritualidade, você como filósofo, como ensaísta, de que forma que você vê que as famílias poderiam viver melhor essa espiritualidade, com tantos desafios, né, como esses que você mencionou? Olha, hoje eu diria que as famílias são desafiadas por, literalmente, um monte de coisas, né? A gente vem já há algumas décadas, por exemplo, no âmbito das ciências humanas, por exemplo, no âmbito acadêmico, criticando a família sistematicamente, né? Algumas pessoas, inclusive especialistas, profissionais, pregando que o modelo familiar que existe, que é o único que a gente conhece nos últimos séculos, não vale nada, que é opressivo, né? Isso, inclusive, deságua numa dificuldade de diálogo com certos grupos denominacionais no Brasil, entendendo que para você falar com eles, antes você tem que converter as pessoas às teorias dos professores das universidades, antes de conseguir se comunicar com eles, no caso principalmente as mulheres. Eu diria que alguns desafios que me parece que as famílias enfrentam é o seguinte, é a possibilidade de fazer com que, primeiro, o homem e a mulher, no caso, o casal, núcleo familiar, núcleo da família, da onde gera a família, conseguir se comunicar sem cair de novo nas modas de pensamento e numa visão absolutamente crítica e negativa da família. É claro que as famílias têm problemas, assim como tudo tem problema na vida, né? Todas as instituições têm problema, mas eu diria que
para você conseguir chegar na ideia de uma vida espiritual razoável, você deveria ter um casal que tivesse algum tipo de convivência mais harmoniosa, que conseguisse passar para os filhos uma experiência de segurança e consistência na família. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque a espiritualidade, apesar de ser do âmbito da vida religiosa, né, e da relação com o transcendente, com Deus, dependendo da denominação, a espiritualidade, ela depende de um certo fundamento cotidiano, né? Quando você está falando de família, depende de você ter uma certa rotina, de você ter uma situação em que exista alguma forma de respeito entre os integrantes da família, que a família consiga, hoje é muito difícil, acho que isso é um dos desafios mais presentes para as famílias, é que o pai e a mãe consigam de alguma forma passar para os seus filhos a ideia de que o mundo não começou com eles, porque hoje e essa é uma história, é um assunto que vai longe, mas assim, hoje em dia os jovens têm a impressão que o mundo começou com eles, tá? Que tudo que foi feito antes é uma porcaria, que todo mundo que é mais velho é um idiota, ou poluiu o mundo, ou é opressivo, ou é cheio de preconceito, ou seja, se hoje em dia pais, né, conseguem razoavelmente proteger os filhos ou fazer com que os filhos sintam que eles valem alguma coisa, os pais, ou mesmo os avós, ou pessoas mais velhas em geral, entender que existe uma sabedoria instalada na experiência humana, certo? Que as pessoas não são geração de iPhone, e quando sai o 15 você joga o 14 fora, e nem é assim, na verdade, mas para aqueles que são altamente consumistas. Então, assim, nesse sentido, eu acho que isso é, eu diria, o principal fundamento. Por quê? Porque a espiritualidade, ela é uma forma de ancestralidade, entende? Ela é uma forma de conhecimento e prática estabelecido ao longo do tempo. Se a gente está falando do âmbito cristão, ela tem aí, fazer uma conta redonda, 2000 anos, fazer uma conta fácil. Né? Então, assim, você tem aí 2000 anos de construção, de livro escrito, de experiência humana, de erros terríveis, de resolução de problemas, de busca de soluções. Isso é ancestralidade. Então, a ideia de uma espiritualidade tinindo de nova, como se dizia antigamente, não existe. Se você acha que você está descobrindo uma espiritualidade que foi inventada ontem, é melhor você buscar alguma forma de espiritualidade que tenha, sei lá, no mínimo uns 1000 anos. Porque quanto mais recente tudo é nesse âmbito, mais é mero mercado, invenção. É claro que as religiões e as formas espirituais seguem o tempo, transformações, mas em alguns momentos você deve viver certas transformações também oferecendo algum tipo de reflexão crítica com relação a elas, né? E não só aceitando tudo que vem de tudo quanto é lugar. Então eu diria que o principal desafio, para resumir a ópera nesse sentido, é, sem dúvida nenhuma, os pais conseguirem passar para os filhos uma sensação de consistência familiar, de respeito no ambiente, uma sensação que quando se chega lá, se chega num lugar razoavelmente seguro, que o mundo não vai invadi-lo, certo? Não vai pô-lo em risco, e a consciência de que, na verdade, como dizia um autor do século XVIII, um filósofo britânico, a sociedade, né? O convívio entre as pessoas é uma espécie de contrato, uma espécie de acordo entre os mortos, os vivos e os que ainda não nasceram. Portanto, sem os mortos, sem experiência instalada, não dá para você estabelecer uma espiritualidade minimamente sólida. Não dá para comprar uma no free shop. Perfeito. Professor, eu vou te pedir, eu tenho algumas perguntas mais para a gente fazer, mas a gente vai fazer um breve intervalo. Eu estou aqui conversando com o professor Luiz
Pondé, que também é professor da PUC Rio Grande do Sul, que na verdade é aberta para o Brasil inteiro. E nós estamos falando sobre a espiritualidade, como viver isso dentro das famílias. Então a gente vai fazer um breve intervalo, mas eu vou voltar com o professor Pondé e a gente sai com algumas imagens de Maringá. Maringá, que é a quinta maior economia do país, não, do Paraná, e está agora com 28 graus. Já eu volto com você. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. E eu volto com você ao vivo para todo o Brasil aqui na TV Evangelizar e trazendo com exclusividade para você, aqui no programa A Vida em Foco, essa entrevista com esse grande filósofo, escritor, ensaísta, professor Luiz Felipe Pondé, que está conversando conosco sobre espiritualidade, como viver essa espiritualidade dentro das famílias. E professor, agradeço mais uma vez a sua presença. E eu estava aqui me lembrando nesse nosso intervalo que hoje pela manhã, olha só como são as coisas, né? Eu acredito muito na providência divina. Hoje pela manhã eu conversava com a minha mãe justamente sobre esse como inserir a espiritualidade dentro da família, se, por exemplo, nós devemos citar a Bíblia, se devemos trazer a questão espiritualidade junto com religião, porque o senhor mencionou nesse começo, né, que não necessariamente está ligado. A gente tem esses modismos, como o senhor falou, inclusive você que está me acompanhando, se não pegou a primeira parte da entrevista, depois corre lá no nosso YouTube, TV Evangelizar Oficial, porque está imperdível esse nosso bate-papo, né, professor Pondé? Então eu queria aproveitar esse gancho aqui que eu tive lá, minha mãe e eu, sobre isso, né? Quer dizer, essa geração, com todos esses desafios que você colocou aqui, essa geração que às vezes não entende a tradição, a ancestralidade, como colocar esses ensinamentos que muitas vezes nós não recebemos também de forma tão metódica, né? Não tivemos uma escola com isso, digamos. Olha, hoje existem, quando eu era criança existia versões da Bíblia para adolescentes, quanto mais hoje, né? Uhum. E a primeira vez que eu tive contato com a leitura da Bíblia, eu era justamente adolescente. Na verdade, eu devia ter uns 13 anos, 12 anos, assim, bem no início da adolescência. E numa versão que na época circulava justamente para jovens, né? Então, com isso eu quero dizer o seguinte: existem formas hoje facilmente acessíveis de você fazer chegar esse tipo de literatura, porque assim, olha, a Bíblia é um clássico. O que significa um clássico? Há críticos literários no Brasil, fora do Brasil, que entendem que a Bíblia é o primeiro grande clássico da literatura ocidental. Há discussão se seria a Ilíada, né, grega, se seria a Bíblia, mas a verdade aqui não é um concurso, uma competição. Sem dúvida nenhuma, as duas são grandes fontes literárias do Ocidente. Mas no caso da Bíblia, e aí eu sempre falo com os alunos, assim, dando aula de literatura clássica na universidade, eu sempre falo, olha, você não precisa acreditar e ter fé para perceber que a Bíblia é um grande clássico. O que significa ser um grande clássico? Seja ele qual for. Significa um livro, né? A Bíblia são vários livros, na verdade, o nome faz a gente pensar que é um livro só, mas são vários livros. E no caso do Velho Testamento, da Bíblia hebraica, escrita ao longo de muito tempo, né? Então, assim, a Bíblia, ela traz em diversos momentos experiências e narrativas que têm a ver com o nosso cotidiano, né? E um significado, uma característica de um clássico é justamente que ele fala, mesmo que ele esteja falando lá de trás, ele fala com a gente hoje, especificamente hoje, né? Então, a experiência de discutir clássicos e no meio dos clássicos alguns livros da Bíblia, num curso normal de comunicação, tá? Estou falando de curso
para gente que está se preparando para qualquer atividade dentro de qualquer denominação religiosa, não. Normalmente, se você consegue levar um jovem a ler uma parte de um texto, conversar sobre esse texto, sem dizer que essa atitude ou essa atividade deve obrigá-lo a ser religioso, certo? Ou que você quer impor para ele uma fé que ele não tem. Essa é uma discussão muito grande na teologia, né? Se a fé é um dom de Deus ou você consegue adquirir com muito esforço. É uma discussão que não vamos entrar aqui porque não vamos acabar. Não se acaba essa discussão. Mas assim, o fato é que você pega, por exemplo, sei lá, você pega os Salmos de Davi, né? Para pegar um exemplo aqui, que vem na cabeça. Esses Salmos, né, que é parte dos livros considerados poesia hebraica antiga, que a discussão histórica, se foi o Davi que escreveu, se não foi, tem todo um trabalho de arqueologia bíblica em jogo, todo mundo sabe, mas assim, a tradição entende que foi o Davi. Então, esses Salmos de Davi, ele passa por situações, medo, insegurança, alegria, louvor, desespero, que todo mundo se reconhece ali, Sim. certo? Sim. Todo mundo se reconhece naquilo ali. Quer dizer, assim como quando você passa para trechos do Novo Testamento e as narrativas que Jesus conta, né, ao longo, conversando, que ele era um típico sábio da época judaica que trabalhava com parábolas, né, que é uma forma de você ensinar usando uma literatura, né, contos. Né? Na tradição judaica, especificamente, no século XVIII e XIX, essa tradição de ensinar através de contos curtos foi retomada por místicos conhecidos como racídicos no leste europeu. Né? É toda uma literatura que ninguém sabe direito quem escreveu, mas são contos que carregam uma sabedoria grande. Então, qualquer pessoa, né, se você é razoável, você está pensando lá nas dificuldades de lidar com o diferente de você, com gente que você a priori não conhece e tal, toda a história do bom samaritano, né, que a gente sabe que historicamente é uma relação extremamente difícil entre judeus e samaritanos, já está embutido aí uma enorme discussão sobre temas como preconceito, racismo, né? Que são temas que estão aí na pauta o tempo inteiro. Então, você tem N exemplos, a própria passagem da mulher adúltera, para que coisa melhor para você entender que você não deve por aí se achar puro, santo, certo? Todo mundo que se acha muito puro é alguém que se deve tomar cuidado. Aliás, isso é uma das grandes dádivas da tradição bíblica, especificamente, né? Essa concepção de moral em que a idolatria da própria moral é sempre um mau sinal. Apesar que muita gente cai nisso, é muito comum. Mas isso é uma das grandes dádivas da reflexão moral bíblica. É a consciência de que você, nem eu, nem ninguém, deve jamais assumir que você é o critério de você ser bem ou mal, e bom ou mal. E isso daí nos leva ao coração do livro de Jó, por exemplo. A discussão no livro de Jó. Então, eu diria que, mesmo que você não seja uma pessoa que tenha fé, a Bíblia é um livro extremamente rico, sabiamente escrito. É claro que ele tem questões contextuais, tem questões que você olha e diz, mas isso é típico daquela época, aquilo se considerava normal, hoje a gente não considera isso normal, porque é um livro escrito por seres humanos históricos, né? Seres humanos concretos, Sim. históricos, reais, Sim. que viveram há muito tempo atrás. Bom, eu tenho tanta pergunta aqui para fazer, mas eu sei que a gente tem pouco tempo também, professor. Mas assim, eu gostaria da gente, se pudesse entrar um pouco nessa questão assim da relação na família. Pode ser pai com filho, mãe com filho, ou próprio marido e a esposa. Como que a espiritualidade pode ajudá-los a conviver melhor? Existe um caminho para a gente trilhar nesse sentido? Olha, eu sou conhecido por ter dúvidas com relação a fórmulas, né? Fórmulas. E, antes de tudo, porque hoje todo mundo vem de fórmula.
Sim. E quando todo mundo está vendendo uma coisa específica, você deve tomar cuidado para não vender a mesma coisa, né? Porque senão acaba se caindo nessas grandes tendências de rebanho, de mercado e tal. Agora, linkando com o que eu estava dizendo antes, né, com a conexão com o que eu estava falando antes, me parece que uma das riquezas da tradição espiritual bíblica é justamente a experiência do perdão, da humildade, certo? Sim. Porque sem humildade você não tem relação nenhuma. Dentro da... Existem algumas características tratando como personagem, porque eu estou falando como literatura clássica, do personagem Deus e depois do personagem Cristo, que para os cristãos é Deus encarnado. Quer dizer, você tem algumas características, né? Uma delas é o fato de que Deus escolhe aqueles que ele quer escolher. Sim. Né? Isso é uma longa discussão teológica dentro da tradição judaico-cristã. Mas também existe outra característica, que é a característica da virtude da humildade. Não há leitura da Bíblia sem o encontro com a virtude da humildade, né? Não é à toa que Abraão falava, eu que sou pó e cinzas, venho aqui falar com ti. Quer dizer, então, e a humildade, assim como o perdão, né, que eu acho que é uma virtude essencialmente bíblica, né? São virtudes essenciais para esse tipo de convívio que você se referiu. Se você não tiver possibilidade de perdoar, ou, do outro lado, de perceber que você está sendo perdoado, mesmo que você não mereça, porque isso é um dos truques da psicologia moral bíblica, né? É assim, você só consegue experimentar o perdão de alguém se você souber que você não merece, certo? Verdade. Esse é um truque entre aspas, da psicologia moral bíblica. Porque se você acha que você merece, você está empatando o jogo, a justiça, no sentido clássico da expressão, né? Você está empatando o jogo, assim como quando se fala do Velho Testamento, que no dado momento se fala olho por olho, dente por dente. Está empatando o jogo, né? Na Grécia Antiga também se entendia assim, né? Você dá a cada um aquilo que ele merece. Então, se ele merece coisa ruim, você dá para ele coisa ruim. Esse é o entendimento de justiça antiga muito comum. A ideia do perdão, não. A ideia do perdão, você só experimenta a leveza que o perdão significa, né? Quando você sabe que você não merece ser perdoado. É aí que você pode experimentar, qualquer um de nós, experimentar o que significa o ato daquele que te perdoa, né? Tá acima da justiça. O perdão está acima da justiça. E é uma das principais virtudes da reflexão espiritual na tradição bíblica. E nas relações entre marido e mulher, pais e filhos, mães e filhos, em todas as relações. Mas já que a gente está falando aqui de família, que é fundamental nessa discussão, né? Porque a família onde a gente nasce, é melhor que a gente nasça numa família, né? É melhor. Você pode não nascer, mas é melhor que você nasça numa família, porque pelo menos você tem aí algumas pessoas que podem ajudar. É claro que nunca é um paraíso e tal, faz parte justamente disso. Mas me parece que o perdão e a humildade, e o perdão, como eu falava no final, é fundamental para essas relações. Isso é uma das coisas mais difíceis de jovens em geral entender. Jovens são muito duros, muito intolerantes, muito moralistas, muito rígidos, sabe? Julgando tudo do alto dos seus 17 anos. Coitado. Professor, eu agradeço muito a tua presença, viu? Obrigada por compartilhar com a gente, com o Brasil inteiro, esses minutos que foram valiosos. E Deus abençoe sua missão, viu? Muito obrigada. Quero convidar você que está aí... Obrigado pelo convite. Obrigada a você. Eu convido você a assistir depois na íntegra, lá pelo YouTube, TV Evangelizar Oficial, e também conhecer o canal do professor Luiz Felipe Pondé. E aproveito para te convidar também para aprofundar nessa espiritualidade que você aprendeu bastante aqui na teoria, mas vir para a prática conosco também, porque nós teremos o 12º Retiro Nacional com o Padre Reginaldo Manzotti, que está cada vez mais próximo. Será nos dias 24 e 25 de fevereiro,
Janeiro, aqui em Curitiba, lá no Parque Barigui. Nós ainda temos algumas vagas, são poucas. Então, se você pretende vir, se você está com vontade, não deixe para amanhã, porque olha, eu acredito que até sexta-feira já não vai ter muitas vagas não, se já não tiver encerrado, viu? Porque tô vendo os números só caindo. Então corre lá no site padrereginaldomanzotti.org.br e faça a sua inscrição e venha conosco nessa 12ª edição do Retiro Nacional. E agora a gente vai para um intervalo. Na volta eu vou receber a cantora Jaque Trevisan, com toda a alegria, com toda a missão que ela traz. E a gente sai com imagens de São Luís do Maranhão. Você sabia que essa cidade lindíssima fica localizada na ilha de Upaon-Açu? E os maranhenses nos acompanham pelo canal 42.1. Um abraço para você, viu? De São Luís do Maranhão. Já eu volto com você. E nós já estamos de volta com o programa A Vida em Foco ao vivo para todo o Brasil e também fora do Brasil, porque tem um pessoal me acompanhando do sul da França, cidade de Narbonne. Um abraço, viu, para você que me acompanha pelo nosso site TV Evangelizar Oficial, pelo YouTube TV Evangelizar Oficial. Agora, gente, eu tenho uma convidada mais do que especial aqui, que é a Jaque Trevisan, que veio com toda a alegria trazer a missão pra gente. Tudo bem? Tudo bem. Nossa, alegria estar com vocês aqui. Eu que partilhando agradeço. o ministério nesse tempo novo, né? 2024, Sim. época de carnaval, época de festividades. Com uma proposta bem interessante a sua, né? Sim, de trazer Deus e a alegria de Deus, que é a nossa força por meio do povo. E a gente precisa, viu, Jaque? Demais, nossa. A gente precisa renovar essa alegria, que muitas vezes a gente esquece e ela vai ficando lá, tristonha, né? E a gente vai deixando outras coisas ocuparem o lugar de Deus. A gente vai se animando com outras musicalidades, com outras mensagens que nem são de Deus, Sim. né? Poluindo o nosso interior. Então a gente precisa resgatar isso, né? Lembrar que Deus é o centro da nossa vida, de que a gente precisa ter alegria na pureza e não na depravação e não na destruição do corpo de Deus que somos nós. Nós fazemos parte do corpo. Com certeza, né? Com certeza. Já que veio junto ao Jonathan aqui, seja bem-vindo, meu querido. Como que chama o teu companheiro ali? Anderson, seja bem-vindo, viu? Vocês todos aqui. Jaque, como que começou essa tua missão, hein? Me conta. Nós começamos em família. A realidade familiar com muita briga. Família mesmo? Núcleo familiar? Núcleo familiar. Olha a gente só. tinha uma divergência entre os meus pais e acabou minha mãe canalizando, né, aquela insatisfação, e também morávamos num lugar isolado, canalizar no louvor. Ela comprou instrumentos pra gente e falou, vamos aprender música. Mas você era nova, não? Eu era adolescente, né? Tinha ali por volta dos 13 anos. Você é nova ainda, né? Quer dizer, você era criança. Nem tão nova, nem tão nova. Mas assim, lá pros 13 anos, ainda menina, meus irmãos ainda mais jovens. Ela deu um teclado pra minha irmã, uma guitarra pra mim, uma bateria pro meu irmão. E nós fomos autodidata. Nessa época não tinha nem internet. Olha e começamos a nos colocar a serviço na igreja. No momento inicial, a igreja rejeitava um pouco, né? Era aquele estilo comunidade de base, era tudo muito avançado pra eles. Mas nós fomos em busca de onde pudéssemos ser, vamos dizer, parte daquele corpo da juventude, da musicalidade, e fomos encontrando o nosso lugar em grupos de oração, em retiros. Com o tempo começamos a servir mesmo a igreja. Olha. E não tínhamos a mínima pretensão de que isso virasse uma missão de vida para mim e para meus irmãos, né? Foi acontecendo, digamos. Foi acontecendo. Eu me formei em publicidade depois. Olha. Tive sonhos, fui atleta. Olha. Mas o Senhor, num certo momento, falou, não, você vai ser uma pescadora de almas. E aí, no meu primeiro CD, houve a repercussão muito grande, já comecei a ser convidada para eventos, larguei meu trabalho, larguei a comunicação. Foi pescar mesmo. E fomos para a estrada. Que legal. Você é de São Paulo ou não? Sou de São Paulo. São Paulo, capital. As pessoas confundem, pensam que eu sou da Bahia, porque o estilo por causa musical, do estilo. É por isso que eu perguntei. Muito brasileiro, muito da Bahia, assim. Mas não que isso tenha sido forçado, né? A gente tinha o ministério que servia os momentos, na missa, nos grupos. Só que era mais forte em nós, a alegria, era mais forte mesmo
essa coisa África, né? Que é no sentido da percussão, da brasilidade, o meu timbre vocal. Então, quando nós chegamos na gravadora, eles nem quiseram os meus irmãos, os outros músicos, eles queriam a minha voz. Porque a gravadora, sim, queria um CD de axé. E aí a Jaque Trevisan entrou como a cantora de axé, né? Que foi um pioneirismo feminino. Já havia Banda Dominus, já haviam outros pontes, mas a gente entrou aí fazendo também esse novo na Casa de Deus. Jaque, que legal. E eu sei que você tem um trabalho bonito de, assim, resgate mesmo das pessoas que estão em drogas, sim, as minhas músicas, né, elas abordam o caos, mas de uma maneira leve. Então, eu tive a oportunidade, sempre tenho, de estar dentro de contextos não cristãos, onde as pessoas testemunham. Cara, eu não imaginava que isso existia. Nossa, eu senti uma força de Deus, eu quero uma vida diferente. Já recebi testemunho de gente que procurou a igreja depois de me ver em micareta secular. Então, assim, a gente não pode desistir, porque Deus nem precisa de nós, sabe, Carol? Sim. Mas, às vezes, para nos salvar, para me salvar, Ele me coloca lá como um sinal no meio da multidão. Nossa, e eu agradeço você estar aqui hoje, viu? Eu sei que você já esteve no Noite de Louvor, mas a gente foi lá dentro do teu Instagram dar uma vasculhadinha também. A gente achou um vídeo lá que eu queria compartilhar aqui com você. Pode ser, Jaque? Claro, com certeza. Aonde você vai passar seu carnaval? Aonde você vai passar seu carnaval? Vai passar na birita? Não, não. Vai passar rebolando? Não, não. É escravo da droguita? Não, não. Carnavalzinho miserável esse seu. Ei, miserável. Eu quero um carnaval na luz. Eu quero um carnaval na luz. Eu quero um carnaval na luz. Eu quero um carnaval. Essa tua alegria que você mostrou ali, que você está mostrando aqui pra gente. Vem. Nas suas músicas, e você fala abertamente. Sim, as pessoas interpretam que nós não temos problema. Se nós trabalhamos com alegria, é porque nós não temos dor. E é o oposto. A reação para quem sofre é a busca por Deus, uma busca acentuada. E aí, então, Ele transforma a nossa dor em alegria, né? Então, nós somos transfigurados, recebemos essa redenção da dor em alegria, da morte para a vida. E a minha missão é isso, é mostrar para as pessoas que há esperança. A gente não pode se dobrar, vamos dizer assim, nos darmos por vencidos numa depressão, numa tristeza. Nós temos que acreditar que Deus nos redime, que Deus vai lá no fundo do poço e arranca a nossa alma dessa maldita tristeza, desânimo que o mundo está vivendo. Amém. Amém. E o que você preparou pra gente hoje? Vamos começar então com a Show Louvar, né? Falei aqui com o Jonathan, porque quando a gente acredita, a gente já louva. A gente não fica, mas não chegou essa bênção, Deus, por quê? Não. A gente fala, Senhor, eu já creio, ela já está nas minhas mãos. Entra nessa onda, vem comigo agradecer. Nossos olhos não enxergam, mas o coração já crê, porque Ele já nos deu certeza da vitória. Saltitamos pelas nuvens, dando glória. Maravilhas estão reservadas para mim, para você. Vem em mim, larga a mão das resistências. Acredita, tudo é passageiro. Nessa breve vida Ele tá nos ensinando. É só abrir o coração para aprender, abrir o coração para viver. Então, vem cá, deixa eu louvar você. Nossas mãos se erguem num louvor chonado. Corações sinceros com pureza elevam lado a lado. Deu melhor pra Deus. A gente não tem que vomitar em Deus, a gente dá o melhor pra Deus. A gente diz assim, ó. Vem cá, deixa eu louvar você. Nossas mãos se erguem num louvor chonado. Corações sinceros com pureza elevam lado a lado. Seu melhor pra Deus, o nosso melhor louvor, a nossa gratidão. Como Deus é bom, 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 bom. Oh, nosso melhor pra Deus. Nossa, que lindo, voz linda, percussão linda, arranjo lindo, que diferente, né? Você inovou bastante. Verdade. E você cativa mais
tem um público que Olha, você percebe, não? Como a maioria dos artistas no nosso segmento são pops, né? São de adoração, worship, tudo. Então acaba sendo uma coisa que a pessoa identifica, é para carnaval, né? Aham. Só que não. A gente louva a Deus o ano inteiro, em todas as épocas, inclusive na quaresma. Porque Aham. a nossa oração, ela não pode ser só uma súplica de dor. Ela Sim. tem que ser também Louvor, né? louvor. É o que É. nós falamos. Louvar por aquilo que eu ainda não recebi. Agradecer pelo que nós temos hoje. No simples. O sonho vai chegar. Mas enquanto isso, existe um caminho. É um caminho só de lamúria? É um caminho sem propósito da gente adorar a Deus? O que é a adoração, então? Adoração é sofrimento? Né? Não é só isso, Assim, né? esse povo fica muito triste. Quando tiver o sofrimento, sim, mas não é o tempo todo também, né, Jaque? Sim, é que quando a gente entra na igreja, a gente só vê imagem de dor. Nossa Senhora das Dores, Jesus crucificado. Então a gente pensa que a fé representa a dor. Mas a fé representa a ressurreição, a vitória da vida sobre a morte. É. Nós temos que ter essa fé, né? Já que eu vou aproveitar que você está aqui, a gente vai ter vigília aqui na TV Evangelizar. Vigília de Carnaval, eu acredito em milagres, que será no dia 10 de fevereiro, a partir das 11 horas da noite. Então, se você quer louvar a Deus, se você quer passar um momento de adoração, de louvor, em vez de ficar só lá, como diz a Jaque ali nas biritas, não, nada disso no Carnaval, né? Vem aqui com a gente, você vai poder acompanhar pela TV Evangelizar no Brasil inteiro e presencialmente aqui no Auditório Jesus das Santas Chagas. Então venha com a gente no dia 10, teremos a presença de vários padres, então vai ser maravilhoso, tá? Participe com a gente. Jaque, queria mais música, né? Vamos Pra cantar gente... então a Bom é Louvar? Ah. Bom é Louvar. A gente quando aprende a louvar, que é só a gente falar com Deus, agradecendo. Obrigada, Jesus. Como Tu és bom. Quando a gente morrer, a gente vai para a presença de Deus, né? Primeiro dá uma passadinha no purgatório, eu acho, né? Com certeza. hein? Mas quando a gente entrar para a glória, é só louvor. Imagina que para a eternidade nós vamos louvar. Amém. Então não é possível que aqui Aprender já, a né, gente Jaque? não aprenda isso. É miserável, novamente Jaque, eu digo, eu com já, uma vida eu que já não vou louva. me despedir, tá? Porque eu quero fechar o programa com você cantando, joia, tá? tá bom. Então, eu vou agradecer a tua presença, dos meninos. Muito obrigada. Que Deus abençoe a sua missão, tá? Amém, amém. E convidar você para ficar aqui escutando a Jaque. E amanhã a gente volta às 3h30. Amanhã a gente vai falar sobre convivência com pais e filhos. Vamos falar da tua aposentadoria, que você pode escolher, viu? Quanto que você vai ter depois no futuro, se você se programar. Mas por enquanto a gente vai louvar, né? Vamos louvar. Canta agora, bom é Vamos louvar? lá, vamos então lá. é assim, ó. Até amanhã. Bom é louvar o nosso Deus. Que? Bom é louvar, bom é louvar, bom é louvar. É assim que nós temos que começar. E é pra eternidade. E bom é louvar o nosso Deus. Bom é louvar, bom é louvar, bom é louvar o nosso Deus. Bom é louvar, bom é louvar.